Amigos da Ideia do Jogo, ontem eu fiz até alguns breves comentários de uma reportagem que saiu em jornal de São Paulo, de um jornalista até conhecido, chamado Cosme Rimoli, dando conta de uma devassa que a Receita Federal está fazendo junto a atletas com relação às suas declarações de imposto de renda e que dizem respeito aos rendimentos recebidos dos clubes de futebol com relação aos direitos de imagem. Cosme Rimoli, esse jornalista, teve um incidente dentro do Vitória em 93, quando o Vitória chegou à final contra o Palmeiras, e de lá de dentro da Toca do Leão, ele começou a enviar uma série de notícias inverídicas, criando um desgaste, um mal-estar muito grande dentro do Vitória, e nós fomos obrigados a afastá-lo de dentro do clube. Isso é um fato que ilustra, apenas para ilustrar o conhecimento que temos desse jornalista. Mas não tem nada a ver com o fato em si. A reportagem é até interessante e chama a atenção de um fato que muitos que estão no futebol, às vezes não sabem distinguir a diferença do direito de arena, do direito de imagem e a forma como os clubes brasileiros compõem o rendimento dos atletas, pagando algumas vezes uma parte na carteira e a outra parte no direito de imagem, né? O que eu posso dizer em linhas gerais é de que o jogador que participa dos jogos, e aí ele tem o direito de arena preservado em lei, a Lei Pelé estabelece 5% dos direitos de televisão para os atletas que disputam jogos, ou seja, ele ganha 5% proporcionalmente, certo, ao que ganha cada clube, onde ele está vinculado, e proporcionalmente às súmulas que ele assina dos jogos, né? Quanto mais jogos ele participa, mais ele tem o seu direito de arena, né? Arena, o direito de ser visto numa partida de futebol. O direito de imagem é o uso da sua imagem, né? Da personalização do atleta ao participar de competições. Ele faz um contrato e autoriza o uso da sua imagem. E o clube usa essa imagem e paga por isso. O que a lei estabelece hoje, no passado era livre, e aí muitos clubes usavam o direito de imagem como meios de reduzir o seu desembolso, né? Porque se o jogador, quando ele assina a carteira de trabalho, ele paga, como um trabalhador qualquer no Brasil, paga 27,5% de imposto de renda na pessoa física. E se ele fizer um contrato de imagem, ele paga 12,5% na pessoa jurídica. Isso dá uma diferença enorme de ganho para o atleta, né? E no passado, o direito de imagem, a justiça trabalhista, considerava que o direito de imagem também era salário. Então havia um problema para o clube danado, porque o jogador, ele, quando assinava, ele queria receber praticamente tudo na imagem, né? E consequentemente, a despesa de caixa do clube não era despesa, porque imposto você retém para recolher, não é custo, não é? Você abate do salário do atleta. Mas como você abatia menos, você retia menos, você tinha menos obrigações. E o clube fazia isso para diminuir o seu movimento de caixa. Consequentemente, o atleta ganhava a diferença de 27,5 para 12,5. Só que quando ele saía do clube,
que é que ele fazia? Estimulado por empresários que ganham participação no rendimento do atleta, né? Ele ia à Justiça do Trabalho e reclamava a vinculação trabalhista dos seus direitos de imagem. E aí ele recuperava toda a repercussão trabalhista que ele tinha deixado de ganhar por conta de ter optado em receber grande parte do seu salário em direito de imagem. E o clube ficava com a demanda trabalhista enorme. Então isso era um ciclo vicioso sem fim. A legislação disciplinou isso recentemente, estabelecendo um limite para que os clubes paguem, como composição do salário do atleta, 40% de direito de imagem. Hoje está limitado a 40%. Os clubes grandes já estão pagando tudo na carteira, sabe? Raros são os contratos com direito de imagem, a não ser quando são contratos muito altos. E aí se utiliza do que está previsto em lei, e é natural. Então serve, vamos dizer assim, o direito de imagem hoje serve para grandes salários, não é? E para pequenos salários há uma dificuldade dos clubes de justificar, em clubes pequenos sem expressão, que disputam poucas competições, fica difícil justificar o direito de imagem, né? Então, e agora disciplinado a 40%, certo? Há também uma situação importante. A Lei Pelé acabou com a repercussão trabalhista do direito de imagem. Hoje, se o atleta se sentir prejudicado e quiser ir à justiça reclamar sobre direito de imagem, ele tem que ir à justiça comum e não à justiça trabalhista. Com isso, se eliminou um grave problema que existia nas relações de trabalho entre o atleta e os clubes de futebol no Brasil, gerando passivos trabalhistas milionários. Isso acabou, né? Então, essas duas disciplinas, de limitar a 40% e de transferir para a justiça comum a relação do atleta ou da sua empresa, né? Porque, em geral, o atleta faz uma empresa e assina um contrato com o clube, estabelecendo os direitos, as obrigações e os deveres na relação de imagem do atleta com o clube que ele está vinculado. Portanto, essa matéria diz que os atletas estão sendo autuados, mas não é difícil provar o direito de imagem. Se o atleta participa normalmente das competições, ele pode provar que a sua imagem foi usada convenientemente pelos clubes. Agora, se for um atleta jovem, que estouram a idade e jogam cedo no time profissional, ou pelo menos assinam os contratos, mas por jogarem pouco, os clubes têm que ter cuidado e não fazer contratos com direito de imagem com atletas muito jovens, porque depois não vai poder provar, certo? E pode ser multado por conta da autuação do atleta, né? Porque o atleta é que é autuado e o clube é multado, né? Então, é preciso ter cuidado na definição do modelo de relação que o atleta tem que ter com o clube para proteger o clube de prejuízos futuros. Esse é uma matéria interessante e que merece de todos nós que trabalhamos com o futebol uma reflexão na forma de utilizar o direito de imagem, certo? E de forma de proteger o clube de possíveis ocorrências na área da Receita Federal, de fiscalização, para evitar contingências fiscais que sejam danosas aos clubes. E o direito de arena, o clube, eu já expliquei, é um direito do atleta, está em lei, e ele recebe por isso na proporção da sua participação nos jogos. Espero ter tratado um assunto que possa matar a curiosidade de muitos que
participam direto ou indiretamente do futebol, ou como torcedor, ou como gestor. Um abraço para todos.